Bem, gente, boa tarde. Vamos conversar agora um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo. Começar me apresentando. Meu nome é Andresa Procoro, eu sou arquiteta, sou mestre em engenharia de produção. Enquanto eu fiz faculdade, eu fiz simultaneamente arquitetura e fiz o curso técnico em edificações. Então, eu fazia faculdade pela manhã, à tarde eu estagiava e à noite eu fazia o curso técnico de edificações, que já foi bom porque deu uma visão assim da prática do que seriam as disciplinas mais técnicas de engenharia. Eu acabei tendo mais facilidade na faculdade por isso. Fiz o mestrado em engenharia de produção, então eu terminei a faculdade e ingressei imediatamente no mestrado. Assim como Luciana falou, a experiência de monitoria durante a graduação despertou em mim o interesse no ensino. Então, há 18 anos que eu divido o meu amor, assim, em termos de profissão, entre a arquitetura, propriamente dita, a prática da arquitetura, e o ensino de arquitetura. Então, eu tenho um escritório de arquitetura há 18 anos e sou professora de cursos de arquitetura há 17 anos. Então, eu ensinei em Recife, na antiga FAUP, que foi comprada depois pela Maurício de Nassau. Ensinei no primeiro período da Faculdade de Damas, e aí vim para Caruaru para montar o curso de arquitetura aqui do Unifavip, onde estou até hoje. Não sou mais a coordenadora, mas sou professora do curso desde o princípio. Tenho um escritório de arquitetura aqui, que é a Forma Prime Arquitetura, e também tenho uma empresa chamada Educarc Cursos, que eu trabalho há 2 anos com a formação continuada para arquitetos. Então, o meu foco são arquitetos que ingressam no mercado, e aí eu trabalho conteúdos que não são vistos na universidade, que se relacionam mais à questão de gestão do escritório, propriamente dita. Então, aqui eu tenho algumas imagens de projetos meus. O foco do meu escritório é, basicamente, eu trabalho muito com arquitetura residencial. Então, eu faço projetos de residências, trabalho também com a parte de ambientação. Isso aqui é um apartamento que eu fiz, aqui um projeto. O microfone está falhando. Então, eu trabalho tanto com a parte de arquitetura, propriamente dito, de projetos, como o interior. Então, meu foco é a arquitetura de residências, interiores, residenciais e comerciais, e também trabalho com arquitetura industrial. Então, eu faço também projetos de fábricas no setor da indústria de moda. Então, um pouquinho do que eu faço. E aí, o que é que eu faço? Mas já que eu mostrei tanta coisa, quando a gente fala, o que é que um arquiteto faz? O que é que vocês imaginam? Desenha, né? Faz projetos. Bem, isso aí é o meio de expressão do meu trabalho, certo? Mas o que eu faço enquanto arquiteta, eu soluciono problemas para outras pessoas, utilizando o conhecimento técnico, a estética e a funcionalidade. Aí você pode dizer, mas soluciona problemas como? Por exemplo, um dono de uma indústria de confecção que quer melhorar, otimizar a produção dele, por exemplo. Então, o meu trabalho como arquiteto, o que é que eu vou apoiá-lo? O desenvolvimento do projeto, a distribuição do layout, eu vou conseguir fazer com que a produção dele seja aumentada. Então, eu vou otimizar processos através de como eu vou dispor aquelas diversas máquinas e setores naquela planta. Então, o desenho, o projeto, é o meio como eu me expresso profissionalmente. Mas o meu trabalho é solucionar problemas. Uma pessoa, por exemplo, quando adquirir um lote e quer construir sua casa, a casa dos sonhos, aquilo ali é um problema para quem comprou o terreno, por exemplo. Que ele não sabe como colocar no papel aquelas sensações que ele quer ter quando estiver com a família, nos momentos de lazer, por exemplo. Ele não sabe como colocar no papel o conforto que ele deseja ter naquela residência. Então, o trabalho do arquiteto é muito isso, de interpretar as necessidades das pessoas e fazer com que, através do seu conhecimento técnico, ele consiga materializar num projeto, certo? Então, o que eu faço? Eu resolvo problemas para outras pessoas, certo? Então, aqui eu gosto sempre de falar, quando vou conversar com o pessoal do ensino médio, que está justamente nessa fase de definição, né, da profissão. Vocês são muito jovens ainda e já tem que tomar uma decisão importante, que é isso que eu vou trabalhar a minha vida inteira, que ninguém espera entrar num curso para, no meio do curso, decidir, não é isso que eu quero. Então, esse momento de escolha da profissão, vocês têm que levar em conta diversos fatores, né? Muitos se preocupam só
com quanto ganha um arquiteto, quanto ganha um engenheiro, quanto ganha um economista. Isso é um dos fatores que precisam ser considerados de fato. Até porque a gente espera que cada um consiga sobreviver da sua profissão. Mas isso é apenas um dos fatores. Né? Então, aqui, ó, já pensou em trabalhar em algo que você gosta, né, e ainda receber por isso? Né? Eu, particularmente, eu amo o que eu faço. Então, o meu trabalho de arquiteta, eu amo a minha profissão, eu amo o meu trabalho, o benefício que eu trago na vida de outras pessoas. E eu sou paga por isso. Isso é ótimo. Então, aqui é só para que vocês, nesse processo de escolha, né, se for pela arquitetura, ótimo, serão meus colegas. Alguém aqui pensa em fazer arquitetura? Alguns? Então, considerar nesse processo de escolha alguns fatores. Está na dúvida aí. Então, primeiro, o que você faz bem. Né? O que eu faço bem e o que eu amo fazer, eu digo que eu tenho paixão. Então, eu sou apaixonada por arquitetura. Eu amo arquitetura. Tanto o projeto, trabalhar na prática profissional, como ensinando outros alunos a serem arquitetos. O que eu amo fazer e o que o mundo precisa é uma missão. Como eu falei, as pessoas precisam, né, que seus espaços sejam melhor trabalhados, sejam bem planejados. Então, o mundo precisa de arquitetos? Sim, precisa. Porque o arquiteto é o profissional que é responsável por planejar qualquer espaço que você imaginar necessário para a vida do homem, é o arquiteto que planeja. A escola, o GGA que vocês estão estudando, foi um arquiteto que projetou. Então, escola, universidade, um teatro, um cinema, um hospital, qualquer equipamento que você imaginar, quem está apto a projetar esse equipamento é o arquiteto. Então, o mundo precisa, sim. Então, isso é a sua missão. O que o mundo precisa e o que pagam para você fazer seria a vocação. E a profissão seria o que você faz bem e o que pagam para você fazer. Mas o interessante em tudo isso é você encontrar uma profissão que te traga propósito, que seria a junção de tudo isso. Então, a arquitetura, para mim, ela significa um propósito de vida. Eu amo o que eu faço, as pessoas precisam do meu trabalho, eu faço bem, considero que faço, meus clientes acham que sim, e eu recebo por isso. Né? Então, fecha o ciclo. Porque se a gente se apega apenas à questão financeira, eu recebo por isso, né? Quantos profissionais existem que vão buscar uma segunda graduação porque não se identificaram com aquela a princípio? Então, é só uma... eu gosto sempre de falar isso quando eu vou nesses momentos conversar com o pessoal do ensino médio, de que a componente econômica, a remuneração é importante, sim, mas não pensem apenas nisso. Pensem em algo que você vai querer assim, acordar todos os dias e feliz porque vai trabalhar nisso. Né? Então, eu sou assim com a arquitetura, eu sou realizada com a minha profissão. Então, vou falar um pouquinho agora, especificamente, do que o curso de arquitetura e urbanismo, o que é que o profissional arquiteto faz e um pouquinho desse mercado de atuação. Certo? Então, a formação do arquiteto ela é dita generalista. O que é isso? Porque o arquiteto, na sua formação, durante os 5 anos de curso, ele está apto a atuar profissionalmente em diversos segmentos. A gente vai ver aqui um pouquinho de cada um deles. Então, como eu já falei, o papel do arquiteto é planejar os espaços que são necessários para a vida cotidiana, aliando estética, o conhecimento técnico e a funcionalidade. Isso tudo levando a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, justamente porque elas vão interagir com esse espaço que está bem planejado. Por exemplo, esse auditório aqui. Né? A gente tem uma iluminação que foi pensada para que não cause ofuscamento, que não cause cansaço, para que vocês, ao assistir essa palestra aqui, consigam se sentir confortáveis. Porque se eu trabalho com iluminação, com um índice de luminância acima do que seria desejado para um espaço como esse, as pessoas vão ficar cansadas visualmente. Aqui foi trabalhada a questão da acústica, esse revestimento que está aqui colorido. Isso aqui é um revestimento que vai trabalhar o isolamento acústico, para evitar que o som dessa sala vá lá para fora. O piso que foi escolhido também tem essa componente, o forro que foi escolhido também. Então, o arquiteto ele trabalha todos os aspectos do espaço. Então, até a cadeira que vai ser especificada, a gente considera se ela vai contribuir com a acústica desse ambiente ou não. Então, não é só estética, é estética e funcionalidade. Então, é um trabalho bem completo. Tá? Então, vamos ver alguns campos de atuação do arquiteto, certo? O primeiro dele, o mais conhecido, é justamente o
campo da arquitetura propriamente dito, do projeto de arquitetura das edificações. Que aí a gente pode considerar aqui qualquer tipo de edificação, como eu falei. Uma escola, um hospital, uma indústria, um cinema, um shopping, né? Aqui, um hotel em Dubai, um edifício comercial, uma residência. Qualquer edificação que você imaginar, certo? O profissional apto para projetá-la é o arquiteto. Justamente porque vocês vão passar 5 anos estudando como projetar essas edificações. Então, são 10 disciplinas de projeto arquitetônico, são 3 disciplinas de conforto ambiental, onde vocês vão estudar acústica, iluminação, conforto térmico dessas edificações que vão ser planejadas. E a gente tem diversas outras disciplinas de suporte. Então, o arquiteto ele trabalha o projeto das edificações e também o projeto do interior dessas edificações. Então, como eu falei aqui, o projeto desse auditório, né, foi projetado por um arquiteto. Então, aqui, ó, um projeto de uma loja, o arquiteto ele é responsável por esse tipo de projeto. Então, ele vai fazer o que aqui? Que problema ele soluciona do dono da loja? O dono da loja quer vender. Então, ele precisa que o espaço reforce a característica da marca e faça com que as pessoas circulem bem e tenham o desejo de comprar. Então, através de um projeto de ambientação, o arquiteto ele consegue comunicar tudo isso com mobiliários, revestimentos, o fluxo que ele direciona nessa loja. Então, como eu falei, o nosso papel é resolver problemas. No caso aqui, é apoiar o lojista a vender mais. Numa residência, interiores residenciais. Então, aqui também trabalhar revestimentos, materiais, layout, para trazer esse conforto interno para quem vai morar nesse ambiente. Então, qualquer tipo de espaço interior, também é o arquiteto responsável por esse projeto. Que também é uma dúvida que muitos estudantes fazem, é qual a diferença da arquitetura para o design de interiores? Que alguém pode estar perguntando aí. Certo? A diferença é que o arquiteto, quando eu vou fazer, por exemplo, um projeto de uma loja, ou uma ambientação residencial, ou qualquer que seja, o arquiteto ele pode fazer intervenções em nível estrutural. Então, eu posso derrubar paredes, eu posso fazer ampliações. O design de interiores, não. Ele pode apenas pegar o espaço já definido e trabalhar revestimentos imobiliários fixos e móveis. Ele não pode fazer intervenções estruturais no espaço. O arquiteto pode, ele não tem limite para esse tipo de intervenção. Logicamente, se precisar de uma intervenção estrutural, vai ter o suporte do engenheiro civil, que vai verificar se aquele tipo de intervenção é possível. Mas o design de interiores ele não pode. Então, seria essa diferença restrita só à questão da arquitetura de interiores. Porque o arquiteto de interiores ele não pode projetar edificações. Então, eles apenas têm esse sombreamento entre as duas áreas, só no que tange a arquitetura de interiores, certo? O arquiteto também trabalha com a arquitetura paisagística, é uma outra área de atuação. Então, o arquiteto ele trabalha aqui com a concepção e execução de projetos de áreas externas, né, espaços livres e abertos, públicos ou privados. Então, o arquiteto, como a gente já está vendo na sequência, ele trabalha o projeto da edificação, trabalha o projeto do interior da edificação, trabalha o projeto dos espaços livres, ou seja, da área externa dessas edificações. Em pequena escala, que seria o jardim de uma residência, o jardim de um colégio, ou em grande escala, com a definição de um projeto de um parque, por exemplo. Certo? Então, é outra área de atuação. No curso de arquitetura, o aluno ele tem diversas disciplinas de projeto de paisagismo, onde ele vai aprender justamente isso. Que tipo de espécie vegetal é mais adequada, que tipo de textura, de cor, eu vou conseguir fazer essas composições. Então, a gente olha tudo isso enquanto um projeto. Patrimônio histórico, também o arquiteto tem uma outra área de atuação. Então, quem aqui já foi lá no Recife Antigo? No bairro de Recife, Carnaval, né? Muita gente vai, Olinda. Então, esses centros históricos urbanos, eles passaram por processos de requalificação ou revitalização, que justamente aquelas edificações que muitas estavam abandonadas, degradadas, elas foram restauradas, algumas, outras foram requalificadas. Requalificar é quando eu tenho uma edificação e vou dar um novo uso a ela. Então, digamos que antes, historicamente, ela era uma residência, por exemplo, como no bairro do Recife, e virou o quê? Comércio, serviço. Então, eu vou requalificar. Eu vou pegar aquele espaço e vou dotá-lo de novas qualidades para que ele consiga, através de um novo uso, ter uma permanência no tempo. A restauração, por exemplo,
quando eu pego uma igreja como essa, é um processo de restauração, que é o quê? Ela vai continuar sendo igreja, só que eu vou resgatar as características originais que ela tenha, então tem todo um estudo em cima disso, e eu vou devolver aquelas características originais da edificação, aí chama-se restauro. Requalificação é quando eu mudo o uso, e revitalização é quando mantenho o uso, mas eu dou novas qualidades a eles, como por exemplo uma pintura de fachada. Alguns eram residências, continuam como residências, mas foi dada a ideia de uma reforma, mas mantém o uso, aí chama-se revitalização. Então, o arquiteto também trabalha com esses processos, certo? Então, o que é visto na faculdade, assim como a Luciana falou na área de engenharia, algumas dessas áreas da arquitetura precisam também de uma especialização. Então, se o arquiteto ele opta por trabalhar com patrimônio histórico, ele precisa aprofundar os estudos, fazendo uma pós-graduação nessa área de conservação, onde ele vai estudar a fundo os elementos que serão importantes para que ele intervenha nesse tipo de espaço, certo? Planejamento urbano e regional, por isso que a nossa formação é arquiteto e urbanista. Muita gente acha que são duas profissões, não, é a mesma, certo? Então, porque a gente trabalha tanto o projeto da edificação, como a gente também trabalha o projeto do espaço urbano, planejamento, crescimento das cidades, né? Então, o arquiteto ele trabalha também com a questão urbana, pensar para onde as cidades crescem, como elas crescem, como se desenvolvem. Por exemplo, Brasília, todo mundo já ouviu falar, Brasília é uma cidade projetada. Então, ela foi projetada, né, por Lúcio Costa, que foi o urbanista, e Oscar Niemeyer, ele fez alguns dos edifícios mais emblemáticos. Mas foi uma cidade que partiu do zero. Então, o urbanista, ele trabalha justamente com essa questão de apoiar o planejamento e desenvolvimento dos espaços urbanos, através de planos diretores, intervenções no espaço urbano, metropolitano, regional. Então, ele trabalha o espaço urbano em várias escalas, desde a escala do bairro até a escala de cidades, certo? É uma outra área de atuação também do arquiteto. Então, além dessas que eu citei, existem áreas como conforto ambiental, tem arquitetos, por exemplo, que são especialistas em conforto ambiental. E aí o que é que eles fazem? Por exemplo, se especializa em acústica. Então, ele vai ter como cliente outros arquitetos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto de um teatro, de um auditório, de um cinema, a formação que o arquiteto tem na faculdade, né, propicia que ele trabalhe as questões acústicas em edificações de pequena complexidade. Mas, por exemplo, um projeto de um teatro, um projeto de um cinema, precisa de um rigor técnico maior. Então, existem arquitetos que se especializam em acústica e aí eles fazem projetos de acústica para outros arquitetos. Então, eu faço o projeto do teatro e contrato você, que é especialista em acústica, que vai fazer o projeto de acústica. Então, dentro da arquitetura também existem diversas áreas de especialização. A parte de luminotécnica também, tem arquitetos que especializam em luminotécnica, então eu vou trabalhar com fachadas, iluminação de fachadas, iluminações cênicas. Tem arquitetos também que se especializam em arquitetura cênica, que trabalham com desenho de cenários para teatro, por exemplo, para shows, para festas. Tem arquitetos que trabalham com layout de festas. Então, assim, depende do campo que cada um vai querer seguir, certo? Mas a formação é bem generalista. Quanto ganha um arquiteto? A profissão da arquitetura tem um conselho próprio, profissional, é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Até 2010, o Conselho de Arquitetura era junto do Conselho de Engenharia, era o CREA, e a partir de 2010 foi criado um conselho próprio, e a faixa salarial preconizada pelo Conselho é a mesma do engenheiro. Então, seriam 6 salários mínimos para 6 horas diária, que daria em torno de 5.724. Isso registro em carteira como arquiteto. 7 horas diárias seria 7,25 salários mínimos, que daria 6.900. E 8 horas diárias, 8,5 salários mínimos, em torno de R$8.000. Então, é basicamente, como a Luciana falou também, a remuneração para engenharia. Lembrando que isso aqui é quando o arquiteto ele é registrado em carteira com a função de arquiteto, certo? Só que muitos arquitetos trabalham como profissionais liberais, com seu próprio escritório. E aí, logicamente, que essa renda vai ser variável.
né, em função do perfil de cada escritório e de quanto também cada arquiteto consegue captar no seu escritório. Então, vai depender muito do segmento de mercado que o arquiteto atua e da carteira de clientes dele, certo? Então, só para dar uma ordem de grandeza, o projeto de uma residência em torno de 200 metros quadrados, aqui no mercado de Caruaru hoje, a gente tem profissionais que cobram desde 8 mil até 15 mil reais para o projeto de uma residência. Esse seria o valor do mercado. Aí você vai dizer, mas por que uns cobram 8 e outros 15? Porque justamente não existe uma tabela, que a gente estava até conversando lá nos bastidores, existe um valor de mercado que, mais ou menos, os profissionais se amparam nele, mas vai variar, logicamente, como eu falei, de escritório para escritório, da experiência que cada escritório tem na área, a expertise de cada escritório, e isso faz com que consiga ter valores diferenciados para uma mesma prática, certo? Então, dependendo do número de clientes que esse escritório tenha, caso ele trabalhe como profissional liberal, né, ele pode ter uma renda superior a essa ou inferior também, dependendo da captação dele, certo? Isso aqui é só um panorama do que o conselho profissional orienta. Com relação ao curso propriamente dito, o curso de arquitetura tem duração de 5 anos, certo? Em qualquer local do Brasil, isso quem determina é a diretriz curricular nacional, são 5 anos. As disciplinas são basicamente focadas, no começo do curso, em desenhos e meios de representação. Então, tem disciplinas de desenho arquitetônico, onde o aluno vai aprender a desenhar as plantas, fazer perspectiva, à mão livre. Trabalha também com o apoio de softwares, a gente utiliza o AutoCAD, o Revit, o SketchUp, que a gente consegue fazer as maquetes eletrônicas, a gente utiliza aqueles óculos em realidade aumentada para que o professor consiga visualizar o projeto do aluno e também o cliente depois no escritório. Conforto ambiental, projeto de arquitetura, como eu falei, o aluno de arquitetura ele tem disciplinas de projeto do 1º ao 10º período. Então, ele vai ter disciplinas que vão aumentando a complexidade. Projeto residencial, projeto comercial, projeto escolar, projeto hospitalar. Ou seja, a gente tenta no curso oferecer ao aluno a maior gama possível de tipologias diferenciadas de projeto, para que quando ele ingresse no mercado, ele sinta-se apto a projetar esse tipo de edificação. Disciplinas de urbanismo, como eu falei, paisagismo, história da arquitetura. Então, existe história, sim, só que é a história da arquitetura. Então, você vai entender quais são os estilos arquitetônicos, para que futuramente, quando você venha intervir no patrimônio histórico, você consiga saber o que deve ser preservado ou não. Tecnologia das construções, então você vai entender como se processa uma construção, desde sua fundação até, né, a entrega ao cliente. Materiais de construção, resistência dos materiais, a gente tem uma disciplina, tem física aplicada. Matemática, que tem muita gente que tem dúvida, tem muita matemática em arquitetura? Não, a gente só tem 2 disciplinas, certo? Que na verdade são geometria, certo? A gente trabalha com um pouco de geometria plana e um pouco da espacial, mas é uma matemática aplicada. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar isso da geometria, eu vou, por exemplo, verificar qual é a área de uma determinada figura e associando a arquitetura. Então, é sempre associando com a arquitetura, por isso que chama-se matemática aplicada. A física também é uma física aplicada. Basicamente, a gente trabalha com mecânica e uma disciplina de resistência, mas também focando na questão mais do comportamento das estruturas. Então, o cálculo estrutural ele é muito básico. É mais para que o arquiteto entenda como as estruturas se comportam, para que consiga dialogar com o engenheiro e também saber que o projeto dele é execuível, que fica de pé. Então, o arquiteto, a questão do conhecimento das estruturas é mais para que ele consiga dialogar com o engenheiro, que é quem de fato vai fazer esse projeto. Certo? Então, para quem tem medo da matemática, só são 2 disciplinas de geometria, ok? O restante, o curso, basicamente, as disciplinas são todas do tronco profissionalizante, porque são disciplinas, de fato, da prática profissional do arquiteto. Então, a gente só no primeiro... essas disciplinas de cálculo, de física e matemática, são até o 3º período, e depois só tem disciplinas do eixo profissional, que aí são todas focadas no projeto de arquitetura, de paisagismo e interiores, certo? Então, é um curso muito prático, tá? Não é um curso fácil, para quem pensa que é, certo? Por quê? Justamente pelo caráter prático das disciplinas, para vocês terem uma noção, das 5 disciplinas por semestre,
4 ou 3 são sempre práticas, ou seja, são sempre de projeto. Então, tem muito trabalho para casa, certo? Mas só que são trabalhos disso, projeto de arquitetura, projeto de ambientação, projeto de paisagismo, mas é um curso que exige dedicação do aluno, justamente pela carga de trabalho que precisa fora da sala de aula, certo? Também existe iniciação científica no curso, no caso, eu ensino no Unifavip, escritório modelo, onde a gente atende população de baixa renda, fazendo projetos gratuitos. Então, os alunos, um estágio, na verdade, com um escritório que atende famílias de baixa renda. Então, eles são supervisionados por um professor e já começam ali a experienciar a prática profissional. O curso de arquitetura é permitido estágio. A partir do 3º período, o aluno já pode estagiar, isso oficialmente através de CIE, de órgãos, mas também informalmente, se não for registrado, já pode também desde o 2º período. É basicamente isso. Você que já viu o tempo aqui, já deu 5 minutos. Pronto. Obrigada a vocês. Eu queria saber o que seria layout. Em relação a layout, é porque é o mal da gente falar e achar que todo mundo entende os termos técnicos. Layout se refere à distribuição, por exemplo, de mobiliário ou máquinas e equipamentos em um determinado espaço. A gente chama layout. Então, tanto pode ser, quando eu me refiro à distribuição de máquinas, equipamentos, mobiliários no espaço, como a própria distribuição dos ambientes de um determinado local. Então, tem pessoas que se referem ao layout como planta, como distribuição de espaços, mas o correto é layout enquanto disposição de mobiliários ou equipamentos num determinado local. Aí chama-se layoutizar ou definir o layout. Certo? Respondi? Sim. Se vocês gostaram da palestra e quiserem tirar alguma dúvida, podem entrar em contato através do 819-9928-8823. Vou ter o maior prazer em responder.